E o Lula mal foi solto e o Bolsonaro e seus filhos ligaram a máquina de fake news contra o Lula. Então, se você tem algum amigo bolsonarista, mostra para ele esse vídeo. E se você é bolsonarista e algum amigo te mostrou o vídeo, assiste. Pelo menos metade do vídeo. E procura no Google tudo que eu falar aqui para ver que eu estou falando a verdade. E quando os filhos do Bolsonaro ou ele publicar alguma coisa, dá um Google e procura para ver se é verdade. Primeiro, o Eduardo Bolsonaro, e veja bem, o Eduardo Bolsonaro ele é formado em Direito há muitos anos. Ele não falou isso de ingênuo, não. Ele sabe do que está falando e ele mentiu de propósito. Ele disse que a decisão do STF, que o STF mudou a lei para favorecer o Lula e para soltar o Lula, que essa decisão ia soltar mais de 100 mil presos perigosíssimos, entre eles assassinos, estupradores, ladrões, gente que cometeu latrocínio, todo o pior tipo de gente. É mentira. Primeiro, falaram, corrigiram o Eduardo Bolsonaro e disseram que, olha, não vão ser soltas mais de 100 mil pessoas. Tem direito a uma possível soltura cerca de 4.800 réus. E existe uma coisa no Brasil chamada prisão provisória e prisão preventiva. Assim, por exemplo, quando um bandido te rouba, te assalta, ele vai preso na hora, se a polícia o pegar, é claro. E ele fica preso. Ele não espera que ele seja julgado em primeira instância, em segunda instância, em terceira ou quarta. Nunca se esperou e não é agora que vai se esperar. Por quê? Porque a prisão preventiva, ou a prisão provisória, ou os outros tipos de prisão que há no Código Penal são para réus ou para gente que oferece perigo à sociedade, perigo de violência. Então, um estuprador nunca precisou esperar até a sentença em segunda instância. Imagina, se não alguém estupra uma mulher, ele fica respondendo em liberdade, se não for preso em flagrante, e fica esperando a primeira instância, a segunda instância, agora até a quarta instância. Então é mentira. O Eduardo Bolsonaro ele mentiu de propósito. Outra coisa, se é um réu preso por lavagem de dinheiro ou corrupção e o juiz entende que há algum risco de ele usar a liberdade dele para obstruir a justiça, ou seja, para destruir provas ou para ameaçar testemunhas, é o caso de um dos operadores de propina do PSDB. Ele foi solto e ele começou a ligar para as testemunhas para falar: eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Ele foi preso de novo, antes de ser condenado. Por quê? Porque ele estava tentando obstruir a justiça. O juiz prende. E não adianta, vou entrar com habeas corpus e tentar soltar. Não adianta. O juiz que prendeu nega o habeas corpus. Por quê? Porque esse réu oferece perigo à sociedade. Ou ele está tentando obstruir a justiça, destruir provas, ameaçar pessoas, ou ele é violento. Uma das duas, ou outros motivos que o juiz pode entender. Então, dessas 5 mil pessoas que têm direito à soltura agora, porque foram condenadas em segunda instância por crimes não violentos, muitos deles não vão ser soltos, porque o juiz vai dizer: ele pode obstruir a justiça. Outra coisa, o STF não mudou a lei. O STF não mudou lei nenhuma, o STF não legisla, o STF nem tem poder, nem se quiser, de mudar a lei nenhuma. De 1988, quando tem a Constituição, até 2016, o entendimento era que só se é considerado culpado após o trânsito em julgado, ou seja, após esgotamento de todos os recursos, após a condenação no STF. Veja bem, isso foi de 88 até 2016. O Brasil ficou assim por 30 anos quase. O STF mudou em 2016. E agora em 2019, para prisão em segunda instância conseguir, para ficar prisão em segunda instância, e todo mundo diz que foi só para prender o Lula, para que ele não pudesse participar da eleição ou não pudesse fazer campanha para o candidato dele, foi exatamente o que aconteceu. Ele preso não podia nem aparecer em flyer do Haddad, não podia nem aparecer vídeo antigo dele na campanha do Haddad. E agora, em 2019, o STF voltou para o entendimento anterior, que é o que diz a Constituição. Se alguém quiser mudar, mude a Constituição. Outra mentira do Bolsonaro é quando eles dizem, os filhos do Bolsonaro, que o STF mudou a lei, já falei que não, para favorecer o Lula, para soltar o Lula. Mentira. Mentira. Por quê? O Lula já tem direito de estar solto desde o dia 12 de setembro. Inclusive, dá um Google. Tem um parecer da Raquel Dodge, aquela procuradora-geral da República que odeia o Lula, dizendo em junho já que o Lula podia estar solto em setembro. E o Lula em junho ele já podia entrar, caso esse trâmite demore, geralmente demora alguns dias, ele podia já entrar com um pedido desde junho para dizer: no dia 12 de setembro eu tenho direito à progressão de regime, eu posso ser solto. Inclusive, o Lula não quis. E a força-tarefa da Lava Jato, os amiguinhos do Sérgio Moro, que os bolsonaristas tanto idolatram, eles falaram: a gente quer que o Lula seja solto,
Primeiro eles falaram, o Lula tem que ser solto e pagar uma multa de 4 milhões. 4 milhões e 900 mil. E o Lula falou, não quero, eu não quero ser solto, eu quero ser solto inocentado, eu quero ser solto com a liberdade plena. Aí o que aconteceu? O Lula se escorou numa decisão do STF que dizia que ele não podia ser transferido ou progressão de regime até que julgasse um habeas corpus, que é o habeas corpus que o Lula tem esperança, quem gosta do Lula tem esperança, como eu, que ele vai ser inocentado, que vai ser julgado daqui 2 ou 3 semanas. E a Força Tarefa da Lava Jato recuou e falou, não, o Lula pode ser solto mesmo sem pagar a multa, porque os bens bloqueados dele já pagam essa multa. Aí, no caso, o Lula não teria ônus nenhum, ou seja, ele não teria prejuízo algum, porque ele iria para a progressão de regime, se ele é inocentado na última instância, os bens dele voltam para ele. Se não, ele já não tem aqueles bens, já estão bloqueados nesse momento, não ia mudar muita coisa para ele. O que ia mudar é se ele for inocentado na última instância no STF, os bens voltam para ele. Então o Lula não vai ter que pagar nada. Ele podia simplesmente dizer, ok, eu quero ser solto. Mas o Lula disse, não, eu não quero ser solto. E aí, agora que mudou o entendimento do STF, o Lula tem o direito da liberdade plena e pode aguardar em liberdade o habeas corpus que todos acreditam que ele será inocentado, que é o da suspeição do Sérgio Moro. E veja bem, sobre a Força Tarefa da Lava Jato dizer que queria o Lula livre já em setembro. Eles queriam o Lula livre já em setembro. Então o STF não mudou decisão nenhuma para libertar o Lula. Se o STF quisesse, obrigaria o Lula a aceitar a progressão de regime, porque eles podem. Estava na mão do Fachin. E para quem não sabe, o Deltan Dallagnol, em conversas privadas, falou: o Fachin é nosso. E o Fachin é um lavajatista. Todas as decisões dele, aí dá um Google no que fala o Fachin nas últimas decisões dele, nas últimas semanas, ele cita a Lava Jato como grande exemplo, e ele é amigão do Deltan Dallagnol e do Sérgio Moro e de toda a Lava Jato. Mas o Fachin não fez isso, ele não forçou o Lula à progressão de regime. E agora o STF deu essa decisão, que é para voltar ao entendimento que foi por mais de 30 anos. Por 28 anos. Então, não está errado. O STF simplesmente voltou ao que era antes. E agora fica cada vez mais a suspeita, não é nem suspeita, fica assim, tá provado. O STF só mudou que a prisão em segunda instância existia para que o Lula fosse preso e não participasse do processo eleitoral em si. Não apenas da eleição, mas do processo eleitoral. É isso. Não, quem falar que foi uma coisa diferente está errado, porque por 28 anos tinha um entendimento, por 28 anos, e aí o STF muda justo antes da eleição, e depois que acaba a eleição, depois que acaba o processo eleitoral inteiro, o STF muda de novo, para que o Lula possa ser solto. É muito. E quando o Deltan Dallagnol e a Força Tarefa da Lava Jato pediram a progressão de regime do Lula, não pensem que eles gostam do Lula. O Deltan Dallagnol cometeu vários crimes na investigação contra o Lula. E no dia que ele fez aquele PowerPoint, lembra do PowerPoint que ele fez contra o Lula? Um dia antes, as conversas privadas dele com o Sérgio Moro mostram que eles conversavam entre si e o Deltan Dallagnol falava: eu não achei nada concreto contra o Lula. Eu estou inseguro, a gente pode adiar. Aquilo, para quem não sabe, é quando o Dallagnol ofereceu a denúncia contra o Lula. É quando um procurador, um procurador, ele investiga uma pessoa e ele diz: achei provas, eu vou oferecer denúncia. Aí ele oferece denúncia com as provas que ele achou, e o juiz, que geralmente não é amigo dele, geralmente o juiz não está em conluio com ele, o juiz diz, ele vê as provas e diz, eu aceito a sua denúncia, essa pessoa agora é oficialmente réu, ou eu não aceito a sua denúncia, caso arquivado. No caso, o Deltan Dallagnol falou com o juiz, coisa que não poderia acontecer, dizendo, eu não tenho segurança nas provas, eu não achei nada concreto contra o Lula. E o Sérgio Moro, que é o juiz, em vez de dizer, então não apresente a denúncia, ele falou, não, vai fundo que eu aqui, Sérgio Moro, garanto. E o Sérgio Moro garantiu, e ele condenou o Lula por atos indeterminados. Leia a sentença, dá um Google, Lula condenado por atos indeterminados. Por quê? Porque a sentença do Sérgio Moro é cheia de ia. O Lula teria recebido uma reforma em presente porque ele iria comprar um apartamento, porque isso seria propina da Petrobras. Ia, mas não foi, é tudo ia. A sentença do Sérgio Moro tem mais de 400 ia ligado ao nome do Lula, assim como a sentença da juíza que copiou e colou no sítio de Atibaia também tem 450 ias, verbos com ia ligado ao Lula. O Lula teria recebido uma reforma no sítio porque ele seria dono, porque o dono do sítio seria beneficiário de alguma coisa, porque
teria ocorrido alguma coisa na Petrobras e tudo ia, mas eles não têm uma prova dizendo, isso aconteceu. Não tem. Tanto é que ele foi condenado por atos indeterminados, quer dizer, o Sérgio Moro não sabe o que ele fez, mas que fez, fez. É isso no caso do Tríplex. Aí você pode achar que o Lula é ladrão ou que não é, mas você não pode querer que ele fique preso por um crime onde o juiz e o promotor, o procurador, cometeram vários crimes para condená-lo e que condenaram por um ato indeterminado que nem eles sabem o que o Lula fez ou teria feito, nas palavras do próprio Sérgio Moro. É isso. Quem disser não, mas o Lula tem as provas, não sei o quê, pesquisa no Google, porque ou você é gado, ou você é gado bolsominion e você está sendo manipulado, ou você é mau caráter. Não tem outro tipo de pessoa que é contra a liberdade do Lula. Ou é mau caráter, ou é mal informado. São esses dois tipos, é bem polarizado aqui, ó. Mau caráter e mal informado, é um dos dois. Se você é contra a liberdade do Lula, você está nesses grupos. Agora, tem muita gente que nem gosta do Lula, mas defende a liberdade dele. O Reinaldo Azevedo, ele fez um livro chamado República dos Petralhas. Ele inventou o termo petralha, ele é um dos maiores antipetistas da história. E ele defende há anos, ele falou, o Lula não devia nem ter sido preso porque ele foi preso sem provas. Aí ele viu que o monstro que ele criou, esse monstro do antipetismo, se voltou contra todo mundo, porque o Bolsonaro foi eleito. E aí tem uma outra coisa. O amor que as pessoas sentem pelo Lula é baseado em fatos. O Lula tirou 40 milhões de pessoas da miséria. O Lula melhorou a economia do Brasil, levou de 15ª economia do mundo para a 6ª economia do mundo. O Lula, junto com a Dilma, tiraram o Brasil do mapa da fome. Quem já passou fome, eu já passei, sabe como é ruim você abrir a geladeira e não ter nada, só tem água. Só tem água que é da torneira ou de um filtro velho que nem funciona direito mais. Sabe como isso é ruim? Sabe o que é acordar e não saber quando você vai comer a próxima refeição? E a partir do momento que a vida dessas pessoas começou a melhorar e que elas começaram a acordar, abrir a geladeira e tinha alguma coisa lá, e isso é muito feliz, essas pessoas têm sim um amor pelo Lula, porque em 500 anos elas não tinham isso. Chegou o Lula, elas têm. Então você pode falar o que quiser, mas isso aconteceu. Agora, quem tem amor pelo Bolsonaro é um amor baseado em nada, porque o Bolsonaro não mostrou absolutamente nada. Ele não diminuiu o desemprego, ele não aumentou os salários, ele nem sequer fala no tema desemprego e no tema aumento de salários. Ele não tentou melhorar a vida das pessoas mais pobres que mais precisam, pelo contrário, ele só dá dinheiro para os bancos e tudo mais. Então, o amor ao Bolsonaro é um amor baseado puramente em discurso e em antipetismo, não é baseado em fatos. Porque o Bolsonaro ele não fez absolutamente nada. Quando dizem, o Bolsonaro ele vai melhorar a segurança do país, o Bolsonaro foi deputado há 28 anos, ele não tem nenhum projeto, não teve nenhum, não apenas aprovado, apresentado, ele nem sequer apresentou projeto nenhum para melhorar a segurança, para melhorar a saúde, para melhorar a educação, para melhorar a economia, para gerar emprego. Nunca! Vários deputados apresentaram, vários projetos foram feitos, mas o Bolsonaro não fez nenhum. E agora, como presidente, o único projeto dele foi uma reforma que ele na campanha disse que era contra, senão não teria sido eleito. Não teria sido eleito. E depois ele começou com fake news a dizer que o Brasil ia quebrar se a reforma não fosse feita. E todos os economistas sérios dizem que não, que isso é mentira. E aí com fake news dizendo que não, o dólar vai abaixar se for eleito, o dólar vai abaixar se a reforma for aprovada. E o dólar abaixou de 3,80 para 4,20. Não abaixou, aumentou. A bolsa subiu, os bilionários ganharam muito dinheiro. Quem é pobre, quem é classe média, vai ganhar menos na aposentadoria e vai trabalhar mais. Se eles trabalham mais, tem mais idoso trabalhando que devia estar aposentado, quer dizer que tem mais jovem que devia estar entrando no mercado de trabalho e não vai ter emprego, porque o emprego dele está sendo de um idoso que deveria estar aposentado, ou seja, essa vaga de emprego devia estar aberta e não está. E o pior, se o idoso for demitido, ele não acha mais emprego, porque quem vai dar emprego para uma pessoa de 60 anos no Brasil é muito difícil, no mundo inteiro é muito difícil. Muito difícil. As pessoas tendem a dar empregos, os empresários, para quem é mais jovem. Então, é isso. O Bolsonaro não tem projeto nenhum, ele não mostrou nada nesses 10 meses de governo. Você pode ser bolsonarista e concordar com muita coisa que ele faz, mas ele não mostrou absolutamente nada. E o Lula, o amor que as pessoas têm pelo Lula tem um motivo. Você pode concordar ou não, mas tem motivo. O amor pelo Bolsonaro é só papo, só discurso, da boca para fora. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Falou!